Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de segunda. Estamos aqui ao vivo no canal do YouTube da Interativa Web Rádio TV e a gente já vai aí desejando para você boas-vindas, dizendo para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações. Hoje um assunto bastante interessante, que eu tenho certeza que vai gerar aí muita discussão e vai gerar também aí muitas participações. Desde já a gente fala para você, o 99381086 está liberado, também o nosso chat aí direto no YouTube para você participar aqui do nosso podcast de segunda e já pegar a paz do Senhor dele. Pastor Eduardo Messias, nosso apresentador aqui do podcast de segunda, já está por aqui também. A paz do Senhor, Pastor Eduardo. A paz do Senhor, Marcos, a paz do Senhor, querido ouvinte. Nesse instante, nós estamos aqui pedindo licença para adentrar na sua casa, para estar junto contigo aí no seu trabalho, para estar pegando carona contigo no seu automóvel, entrando em contato com você através do seu celular, através do seu computador. Deus tem uma palavra de fé, de vida, de esperança para as nossas vidas, para você. Entenda, Deus está no controle de tudo. Marcamos, o tema hoje é bem sugestivo, é o fim do mundo, é? Já está inclusive aparecendo aí na TV, ao lado aí do senhor aí, o nosso tema de hoje, né, que é o cristão e o apocalipse. Nós sabemos que é um tema que desperta bastante curiosidade, também desperta nas pessoas, né? Algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm receio de estudar o apocalipse, né? Algumas pessoas ficam horrorizadas ao estudar o apocalipse, e não só as pessoas que não são evangélicas, os próprios evangélicos, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm um certo receio ali de ler o Apocalipse. E nós vamos estar trazendo essas informações e também mostrando, né, Pastor Eduardo, que o Apocalipse não o livro do Apocalipse, né, não é esse bicho de 7 cabeças, né, e aí já fica até um pouco assim, ligado, porque lá fala exatamente sobre isso também, né, Pastor Eduardo? Amém. Max, venha calhar esse tema, haja visto que nós estamos começando uma série de estudos bíblicos. Vamos estar estudando Apocalipse versículo por versículo, onde cremos que Deus vai estar falando conosco. Eu estava até estudando, fazendo algumas anotações, falando de maneira geral, há duas atitudes extremas em relação ao Apocalipse. Alguns dizem que o livro não pode ser entendido e, portanto, não deveria ser estudado, ensinado ou pregado. Diferenças de interpretação apontam eles, têm dividido os cristãos e, portanto, o livro não deveria ser interpretado. Já há quem diga e quem considere tão certos de cada detalhe do livro que estabelecem datas e propõem interpretações altamente fantasiosas para eles. O Apocalipse parece ser o único livro da Bíblia que vale a pena ser estudado. Ao meu ver, é que a nossa abordagem precisa ser uma abordagem madura. Não podemos ter uma abordagem nem teórica nem imparcial, mas sempre pessoal e com compromisso, pois Deus pode nos motivar, nós como crentes, por meio do entendimento daquelas coisas que Ele nos revelou através do apóstolo João em Apocalipse. Então, por isso nós estamos começando essa série de estudo bíblico e queríamos saber de você, já para nos ajudar nos estudos, né? Quais são suas dúvidas a respeito do Apocalipse? Mande a sua mensagem. Nós talvez não teremos tempo de atender todas as mensagens. Graças a Deus está tendo muita mensagem, né, Marco? Muita pergunta. Mas vamos estar no decorrer da semana respondendo, nem que seja no privado. E vale lembrar que ontem nós tivemos uma resposta bastante positiva sobre o podcast, né? Um testemunhal da missionária que estava ali ontem na igreja Assembleia, a missionária Helena Diniz, que ela, segundo ela, através do podcast, ela foi conhecida em uma cidade, ela falou o nome, me passou. Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão, através do podcast, conseguiu chegar lá, o pessoal a conheceu e a convidou para fazer o estudo bíblico lá. Então a gente não tem talvez a dimensão, né, Pastor Eduardo, do serviço que nós estamos fazendo aqui. E através desses testemunhos, né, nós passamos a ter consciência de onde o nosso podcast está chegando. Então, vamos lá. Para nós começarmos o nosso podcast de hoje, eu já vou começar com uma pergunta, o seguinte. Na opinião do senhor Pastor Eduardo, por que o Apocalipse desperta tanto pavor de algumas pessoas? Olha, Marcos, faz parte até da cultura religiosa brasileira. O povo tem medo de ler a Bíblia por não entender.
Existem muitas figuras de linguagem no Apocalipse e existem algumas dúvidas que as pessoas têm, por isso talvez tenham medo. Por exemplo, se o Apocalipse fala do futuro, onde nós estamos hoje? Quanto tempo mais nós ainda temos aqui na Terra? O que está acontecendo com o planeta Terra? Aonde estamos nós no calendário profético de Deus segundo o Apocalipse? Né? Seja quais forem os históricos e as crenças de uma pessoa, essas são perguntas que elas têm em mente em todos os lugares hoje. Ainda mais com o advento dessa pandemia, com o advento de tantos... num cenário tão caótico que nós estamos vivendo, as pessoas têm medo. Mas sempre tiveram medo do Apocalipse, porque o desconhecido gera medo. Por isso nós estamos gerando, e até esse podcast está sendo obrigado a fazer alguns assuntos cíclicos, né, Marcos? Com certeza. E vamos estar falando, tentando aqui dirimir algumas dúvidas. Hoje só vamos levantar o tema e respondendo algumas perguntas. Então, o maior medo é o medo do desconhecido, eu imagino assim. Algumas pessoas também veem no Apocalipse como um livro amedrontador, quando na verdade a intenção de João não era essa, né, pastor? A intenção dele era realmente alertar e profetizar sobre aquilo que iria acontecer, não está certo? Na realidade é uma revelação muito importante para nós. E aquela história é um dos livros mais importantes para nós lermos, que a Bíblia é um livro completo. Nós falamos que o livro de Gênesis é o livro do começo, dos princípios. Já o livro do Apocalipse é o desenrolar dessa história. Haja visto, Apocalipse é um dos livros que mais fala do Antigo Testamento. Não é, Marcão? Toda a história ela tem que ter princípio, né, o meio e o fim. Então o Apocalipse veio para fechar, né? E a gente vendo algumas opiniões sobre o Apocalipse, até eu conversava ontem com algumas pessoas em relação ao livro do Apocalipse, as pessoas se dizem, né? E eu sempre quero bater nessa tecla porque eu quero de uma certa maneira demistificar esse medo que as pessoas têm de ler o Apocalipse. Então por isso que eu vou sempre bater nessa tecla do pavor, do medo das pessoas em estudarem o livro do Apocalipse, que traz, na verdade, como o pastor já deixou claro aí, revelações e traz também alertas, né, pastor Eduardo? Principalmente alertas. Principalmente alertas. Toda a Bíblia é devidamente inspirada por Deus e é muito interessante para instruir, redarguir, corrigir, e o Apocalipse também é assim, né? Marcão, parece que chegou uma pergunta aí no WhatsApp nosso, dá uma olhada para nós vermos. Estava vendo o sinal do seu WhatsApp tocar. Esse barulho de WhatsApp chama atenção, né? É conhecido. Eu vou ler a pergunta daqui a pouquinho. O pessoal está perguntando aqui se o livro do Apocalipse já está se cumprindo. E aí, pastor Eduardo? Olha, está se cumprindo sim. Nós cremos, principalmente quando nós vemos as 7 cartas para as 7 igrejas de Apocalipse, nós vemos que é uma realidade muito, mas muito presente. Por exemplo, se você pegar a carta de Éfeso, você vai ver o amor de muitos esfriando. Talvez a igreja tenha até boas obras, tem boa intenção, mas não tem mais aquela paixão. Acho interessante, só para vocês verem um contraponto, Marcão, o povo está com medo de ir na igreja, porém, teve um show do Gustavo Lima esse final de semana em Goiânia, deu mais de 15 mil pessoas. Então quer dizer que está faltando a interesse do povo ir na igreja mesmo, buscar a presença de Deus. Aí tem gente que vai perguntar, pastor, mas eu só sou crente se for na igreja? Querido, você para namorar à distância fica difícil. Você tem que ter algo presencial. Até Jesus vai vir buscar a noiva dele, né? Senão deixava nós aqui, né? Se fosse para viver distante, deixava a noiva aqui. Quem sabe poder se relacionar por WhatsApp, né? Mas é interessante. Até eu vi uma crítica hoje, pela parte da manhã, em relação a isso. Nesse show aí citado pelo pastor Eduardo, mais de 15 mil pessoas, com certeza tinham mais de 15 mil pessoas, era um show para 15 mil pessoas, mas a gente sabe que esse número sempre é ultrapassado, e aí autoridades, né, que inclusive médico, né, que comanda o nosso estado, se é que vocês me entendem bem, estava ali tirando fotos, sem máscara, abraçando todo mundo, e hoje, logo pela manhã, né, ele postou uma foto dentro da igreja, ajoelhado, rezando de máscara, ou seja,
No show, o vírus estava tranquilo, né? Mas aí dentro da igreja, o vírus já o pegava, né? Parecia pelo menos esse o medo dele. Eu acho interessante que nunca teve tão politizada a ciência no nosso Brasil, né? Parece que a ciência tem um papel partidário. Não vou falar detalhes, mas quem sabe ler, entenda esse pingo d'água. Verdade. O pessoal está perguntando aqui, pastor Eduardo, a Covid-19 é um prenúncio do Apocalipse? Foi prenunciado pelo Apocalipse? Eu acredito que a pessoa quis perguntar isso. Olha, assim, nós podemos entender que sim. Eu, como faço parte de uma corrente teológica, sou pré-tribulacionista, depois até nós vamos explicar essas principais 4 correntes, né, de estudo escatológico. Eu, como quase que eu sou um arminiano, não sou por completo, eu sou pré-tribulacionista, então acredito que a igreja será arrebatada antes do derramar das 7 taças. Porém, e digo porém, Jesus falou, quando virem pragas, pestes, guerras, esse é só o prenúncio desse fim que nós estamos chegando, muito perto de acontecer. Pastor Eduardo, Marcão, parabéns pelo podcast. E a minha pergunta é o seguinte: podemos esperar muito mais do que a Covid-19? Esse é bem pessimista, pastor. Olha, nós não podemos garantir nada, mas eu falo da minha experiência pessoal e minha interpretação bíblica, eu creio que tende a piorar. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E se não fosse, né, tão grave, Jesus não prometeria até mesmo estar remindo os tempos, né? Muito bem, o pessoal está mandando áudio aqui, mandando perguntas, o negócio está fervilhando aqui hoje. Pastor Eduardo, o senhor acredita que de agora para frente podemos esperar uma melhora em relação aos governos das nações ou uma piora para que se cumpra o que está escrito em Apocalipse? Olha só, nós vimos que o cenário mundial, através da globalização e outras questões, já é um pano de fundo para a vinda, né, do anticristo, da besta, do sacerdote da besta. Então, eu creio, isso que eu estou falando assim, dentro da corrente teológica que eu defendo, não estou vaticinando, mas eu creio sim que já é um pano de fundo. Até mesmo se você parar para pensar, o comunismo já é visto na Bíblia, né? O comunismo já é visto na Bíblia como algo, né, que estaria preparando para o anticristo. O que é comunismo? O Estado é detentor de 100% do poder, nem um indivíduo tem liberdade de possuir. Não que eu esteja defendendo esse capitalismo selvagem que nós vivemos, mas eu creio sim, que o fortalecimento da China, que o fortalecimento dessa União Europeia, essa expansão do islamismo, né, já é algo que nós cremos ser um prelúdio do que está por vir. Só que vai piorar muito. Segundo a Bíblia, segundo o livro de Apocalipse, vai piorar muito ainda. Muito bem, lembrando que você pode participar através do nosso chat aí direto no YouTube, né? E também através do WhatsApp 6499381086, está aí na tela para você participar conosco aqui desse podcast. Pastor Eduardo, o pessoal está perguntando aqui se o anticristo já nasceu ou se ainda vai nascer. Aí estão apertando, né, Marcos? Olha, eu creio que pelo que a gente estuda, o anticristo já nasceu. Isso é uma questão pessoal minha, nós não podemos dizer. Tudo que a gente fala de Apocalipse é escatologia. Escatologia não tem como você firmar nem fixar uma data. Como eu já falei, algumas pessoas pegam algumas profecias literalmente, sem entender o contexto histórico, o contexto figurativo dessas profecias, e tentam interpretar. Não é à toa que tem religião que já marcou a volta de Jesus tantas vezes que hoje Jesus nem vai voltar mais. Exemplo, nossos irmãos que ficam batendo de porta em porta aí, né? Fala dos 144 mil. Essa questão é complicada. A gente vê ao longo dos tempos, né, videntes, até pessoas mesmo ligadas a algum tipo de religião, marcando essa volta
de Cristo, né? Essa volta de Jesus que está descrita no Apocalipse. Agora, essa é uma questão minha mesmo. Pastor Eduardo, alguns estudiosos tentam diminuir a revelação de João e fala que ele estava ali, pelo estado em que ele estava no estado de êxtase, né? Bastante sofrimento, sozinho ali na ilha de Patmos, e que o Apocalipse não passou de um delírio. Mas isso já cai por terra, já com os fatos pelos os quais o mundo passa hoje, né? Olha, creio firmemente o Apocalipse ser inspirado, divinamente inspirado, haja visto que ele está na Bíblia. E a Bíblia já tem 2000 anos, quase 2000 anos aí, que está depois da compilação, né, do concílio, que ela foi colocada e foi definido, inspirado, que é inspirado, não é inspirado. E lembrando que essas questões do livro apócrifo são questões do Antigo Testamento, que até os donos do Antigo Testamento, que é o povo hebreu, o povo judeu, eles questionam esses livros apócrifos. Mas, tirando isso, é irrefutável. Se tivesse alguma mentira, se tivesse algum exagero, se fosse apenas uma história, não mexeria tanto com o ser humano, não tinha tanta coisa espiritual por trás. Então, eu creio seriamente nessa questão, na questão da divina inspiração do Apocalipse, e João foi inspirado por Deus para nos trazer um forte alerta referente a muita coisa que nós estamos vivendo, que ainda haveremos de viver. E se hoje, né, passado tanto tempo, as pessoas têm esse sentimento ao ler, imagina ele recebendo toda aquela carga, né, pastor? Com certeza, eu acho que a pessoa certa, para o momento certo, para receber a carta certa, né, pastor? Sim, sim. E voltando àquela questão, se nós já estamos na iminência do anticristo, se ele já nasceu, uma das questões que Jesus enfatizou muito é para nós olharmos para a figueira. Quando a figueira voltasse a florir, quando a figueira fosse restabelecida, era sinal que já estava chegando o fim. Nós entendemos que escatologicamente a figura da figueira é Israel. Israel, às 16 horas, dia 14 de maio de 1948, né, ele foi assinado o tratado, né, a declaração de independência do Estado de Israel. Israel voltou a florescer. E com algumas nuances bíblicas muito interessantes. Por exemplo, Israel é a primeira nação, depois de ter sua cultura morta, da sua língua morta, voltou a viver tendo a sua própria língua resgatada. Outra questão, tem profecias, eu não vou citar referências bíblicas, depois se você quiser, nós estaremos, né, mencionando. Há uma profecia que fala que Israel viveria da gordura das nações. A maior renda de Israel é o turismo, né? A gente vê muitas questões acontecendo. Mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, perguntando assim: por que estudar o livro de Apocalipse, pastor Eduardo? Por que ele é importante? Olha, interessante, só para vocês entenderem, vão mandando suas perguntas aí, você tem que ser uma resposta um pouquinho maior, eu faço questão. É o seguinte, que o Apocalipse é um livro muito importante para ser estudado, mesmo que não houvesse nenhuma outra razão, além dele ser a pedra angular da autorrevelação de Deus ao homem. Um exemplo, o Apocalipse, nós já falamos, é o livro da consumação. Sendo ele o livro da consumação, ele nos conta o final da história, que teve início lá em Gênesis capítulo 1. A maior revelação do Apocalipse é que ele nos afirma sobre o futuro. A igreja não tem apenas passado, a igreja não tem apenas presente, mas ela tem futuro. E esse futuro é descrito em Apocalipse. Ele desvenda os fatos de que este mundo está caminhando em direção a um período devastador de 7 anos de julgamento divino, do surgimento do governo mundial final, de um governo, uma economia, uma adoração globalizada, como nós já falamos. Em Apocalipse fala da grande batalha de Armagedon, da segunda vinda de Cristo, do reinado de 1000 anos de Cristo na terra, do julgamento final, de um novo céu, de uma nova terra. E, sendo assim, o Apocalipse nos diz para onde o mundo está dirigindo-se e para onde nós estamos nos dirigindo juntamente com esse mundo. O Apocalipse também é importante porque, Marcão, ele revela a reafirmação de muitas das grandes doutrinas da Escritura Sagrada. Olha, o Apocalipse é teologicamente muito rico. Ele mostra a soberania e a santidade de Deus. Ele nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas.
ele afirma que Deus tem um plano e que está trazendo esse plano ao seu cumprimento. Ele revela que somente Deus pode predizer o futuro e que ele o faz com 100% de exatidão. Se nós pegarmos a cristologia, que é a doutrina de Cristo, é gloriosa em Apocalipse. Jesus nela é o Cordeiro, aparece 28 vezes. Eu fiz algumas anotações, você viu tanto que é interessante. Ele é o Cordeiro que foi morto, no entanto, vive para sempre. Em Apocalipse, afirma em Apocalipse 1:17 que ele é Deus. Assim como está lá em Isaías 44:6. Que ele é adorado como o próprio Deus. Apocalipse 5:13. Interessante que Jesus é o foco de toda a história, de toda a profecia. A salvação vem somente por meio de Cristo, somente pela fé na morte dele na cruz, somente através do seu sangue que pode lavar os nossos pecados. Ele é sim o leão de Judá, que é retornado como rei dos reis, senhor dos senhores. Amados, entenda que o Apocalipse desvenda a total depravação do homem, que merece o julgamento e mostra a desesperada necessidade pela graça divina. Interessante. Em um ou outro lugar das Escrituras, nós vemos uma figura mais terrível da depravação. Nenhuma outra, aliás, você vê, da depravação, da rebelião, da blasfêmia do homem. O livro de Apocalipse nos proporciona uma visão divina da história. Vemos que nenhum império humano pode perdurar. Os dias dos homens chegarão a um fim trágico. Engraçado que o Apocalipse tem 404 versículos. E nesses 404 versículos tem cerca de 278 alusões ao Antigo Testamento. O Apocalipse é saturado do Antigo Testamento. Fala essas questões que falam, se ele fosse tão alucinado, como João poderia num livro falar tanto da história do Antigo Testamento? É porque João crê que a escritura do Antigo Testamento é a palavra de Deus e afirma que a sua própria mensagem é divinamente inspirada e sim possui autoridade. Outra coisa interessante é que o Apocalipse tem muita coisa a nos dizer sobre anjos, demônios. Marcos, na verdade, em nenhum outro livro da Bíblia fala-se tanto e descreve tanto da ação dos anjos como no livro de Apocalipse. Nele, esses anjos estão desenvolvendo atividades por todos os capítulos, especialmente em trazer a ira de Deus sobre a terra, que às vezes as pessoas falam que Deus é bom, mas ele também é justo. Lá fala da realidade, a perversidade de Satanás e suas hostes também são evidentes. Satanás acusa e persegue o povo de Deus, odeia os judeus, tenta destruí-los, dá poder ao anticristo e ao falso profeta e finalmente ele será destinado ao seu destino final, que é o lago de fogo. E para finalizar, nós devemos estudar o Apocalipse porque ele é o único livro da Bíblia que contém bênção espiritual para aqueles que leem. Olha que bênção! Aqueles que leem e guardam as coisas nele escritas. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado que lê e guarda. Por esta razão, o Apocalipse também deve ser chamado, de o livro que abençoa. Sabe o que eu oro? Eu oro para que essa rica mão abençoadora de Deus descanse sobre a minha e a sua vida, à medida que juntos nós estaremos estudando esse livro tão maravilhoso, que nós busquemos compreender e aplicar as suas verdades na nossa vida. Perdoa essa resposta, se sai num tom de pregação, é que a gente empolga, né, Marcos? Não, mas é isso. Isso que as pessoas têm mais perguntado, porque, na verdade, as pessoas têm uma ideologia, eu acho que é diversa do que o livro do Apocalipse traz de revelações, como a gente já disse aqui. Um autorretrato enganoso das pessoas em achar que em Apocalipse só tem maldição, quando na verdade tem a conclusão, e aí o senhor pode falar mais sobre isso, que o senhor tem mais bagagem, mais experiência do que eu. Tudo isso é um mistério para mim. Tudo isso é um mistério, até o iPhone já falou aqui, até a Siri aqui já falou. É a conclusão também, pastor Eduardo, do sacrifício que Cristo fez na cruz, porque ela é a concretização daquilo que é o objetivo inicial da cruz, não é isso? Olha, toda história tem que ter um princípio, meio e fim. Se você pega em João 3, em Gênesis 3, se eu não me engano 15, você vai ver a profecia onde fala que, Deus fala assim: e porém inimizade entre ti e a semente da mulher,
e a semente da mulher, e você lhe ferirá o calcanhar, e a semente da mulher estará esmagando a sua cabeça. São essas as questões que nós vemos que tem um princípio, meio e fim. Tudo aconteceu com um propósito. Foi necessário que Jesus nascesse, morresse, pagasse o preço do nosso pecado, ressuscitasse. Mas ele, quando estava para ser assunto aos céus, os discípulos deles preocupados, Jesus falou: vou, mas não vou deixareis órfãos, vou preparar-vos lugar. Deixa eu vos dizer, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. E o Apocalipse é necessário você entender isso. Vai tratar da doutrina das últimas coisas. E não tem como você entender um livro sem você ler o último capítulo. Interessante, tem umas pessoas preguiçosas, Marcos, que pegam um livro, principalmente livro que vai estudar, eles lêem o último capítulo e tentam fazer a interpretação todinha do livro e às vezes dá conta. Só que não tem como você entender o livro, talvez você até entenda lendo o final, mas só com o começo do livro você nunca vai entender o desfecho da história. Até porque a conclusão do livro de Apocalipse, o último capítulo, é um tom bastante ameno do que vinha sendo tratado e do que é tratado no início e no meio do livro, né, pastor Eduardo? A conclusão final, o capítulo final, e isso acontece em toda a história, para quem já leu o livro, para quem nunca leu, mas para quem nunca leu o livro, então, na conclusão de uma novela, o último capítulo é onde tudo se resolve e acaba-se tudo bem, né? E aí eu quero até depois, eu vou colocar aí na tela para o pessoal acompanhar aí o último capítulo do Apocalipse, é a conclusão. Então, se você ler a conclusão sem a introdução, sem o desenrolar, que é o meio ali do livro, e você lê só a conclusão, você vai achar que o Apocalipse trata só de bênçãos também, né, pastor? O negócio é sério. Tem muitas pessoas que divergem muito sobre essas questões, mas é necessário você entender, né? Deus sabe o que está fazendo. Se você pega Gênesis, por exemplo, você vai ver a criação do mundo não sendo explicada de uma forma científica, mas apenas de uma forma para elucidar que nós temos um princípio. Deus fez tudo perfeito e o pecado entrou no mundo, e através do pecado o homem desviou o projeto de Deus. E aí depois disso foi necessário uma grande reviravolta para que esse projeto voltasse ao eixo, né? Deus nunca perdeu o controle da história, né? Muito bem, muita gente participando, o pessoal tá vendo aí o sinalzinho aí pipocando aí, o pessoal mandando bastante pergunta para cá. Disseram que o Barack Obama seria a besta, já que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Isso é verdade? Foi o primeiro mesmo? Foi, né? Algumas atitudes dele, eu acho que ele é um besta, mas ser a besta, eu não sei se é não. Outras disseram que era o Trump e agora ele acabou perdendo as eleições e agora passou a ser o atual presidente americano. O senhor acha que o anticristo deve sair aí dos Estados Unidos, pastor Eduardo? Não. Biblicamente, se você for olhar o que as profecias falam, o anticristo e até mesmo a besta, o anticristo vai nascer no Império Romano, no antigo Império Romano, que é a Europa, né? Principalmente o leste europeu. Eu creio que será por ali, né? Então é muito prematuro você vaticinar quem é, onde é. Mas pode ter certeza, quando ele se manifestar, ninguém terá dúvida. Principalmente quando começar o período da grande tribulação, serão 3 anos e meio de muita paz. Esse anticristo vai conseguir colocar o mundo em paz, ele vai colocar a economia numa fase de prosperidade muito grande, vai adquirir muito poder, e quando ele acontecer isso, ele vai dar o desenrolar e o desfecho da história, querendo ser adorado como Deus, né? Outra questão também que nós devemos lembrar, que é um sinal que Jesus vai voltar, a volta de Jesus, é que o templo de Salomão, ele tem que ser reerguido. O templo de Davi vai ser reerguido, tanto que o anticristo ele vai invadir esse templo e vai ser adorado lá dentro, né? Mas para nós que somos pré-tribulacionistas, isso aí será enquanto nós estaremos na glória, dando glória a Deus, aleluia, né? Participando das bodas do Cordeiro,
Eu rogo a Deus para ter Coca-Cola lá, que vai ser bom demais, né, Marcão? E que a Coca de lá não engorde, né? Não, mas acho que lá nós não vai engordar, não, senão, como diz o goiano, como nós vai voar? É verdade. O pessoal está perguntando aqui por que os judeus não acreditam que o Messias, que Jesus era o Messias e ainda aguardam a chegada do Messias. Em primeiro lugar, nessa negação do povo judeu, eu creio, e quando eu falo eu creio, já é uma questão pessoal, que já foi uma providência divina, porque Jesus não voltou para nós, ele não veio ao mundo por nós, gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu, na visão do Antigo Testamento. Porém, os judeus o rejeitaram. Como os judeus o rejeitaram, Jesus, ele morreu por todos. Tanto que Jesus vai voltar uma segunda vez apenas para os judeus. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse que após a guerra do Armagedon, né, fala que o dragão vai perseguir a mulher vai para o deserto, né, vai sofrer dores de parto, que fala daqui, isso é a guerra do Armagedon. E de repente, quando eles não tiverem saída, vem Jesus, ele vai tocar no Monte das Oliveiras, fendendo ele ao meio e salvando a nação de Israel. Mas isso é só para os judeus, gente. Para nós que somos cristãos, temos que colocar nossa vida no altar, porque Jesus vai buscar nós antes, né? Eu creio que nós estaremos na glória neste momento. É verdade que os judeus têm a salvação garantida? Não por ser judeu, mas Jesus, assim como Jesus veio para todos, é necessário que nós o aceitemos, é necessário que nós tenhamos uma vida condizente. O povo riu demais de mim, Marcão, porque na escola dominical eu fiz uma comparação meia jocosa. Eu falei um exemplo. O que é a transformação, nascer de novo? Você nasceu, você tem um exemplo, não riam de mim. Você nasceu, um exemplo, o animal nasceu uma égua e foi transformada em vaca. Só um exemplo, falando no linguajar bem goiano. Então ele tem que produzir frutos dignos de sua transformação. O seu leite não é mais leite de égua, o seu leite é leite de vaca. O seu couro não é mais couro de equino, e sim de bovino. Você não mais relincha, você vai mugir. A série de coisas tem que ter uma transformação. Pastor, que palavra jocosa? Não, é só para chocar mesmo você e você entender que uma vez que você aceita Jesus, não que você será salvo pelas obras, mas quem aceita Jesus e não tem uma vida transformada está enganando-se a si mesmo. Ele tem que ter um linguajar diferente, uma postura diferente, vai ser bênção. Um dia um pastor me disse que deixa eu ler aqui. Um dia um pastor me disse que se os judeus estivessem aceitado Cristo como Messias, nós aqui do Ocidente não alcançaríamos a salvação. Pode me explicar, por favor? Aí é com o senhor. Não, isso é uma pura verdade. Por exemplo, quando você vê a parábola do Senhor, né, do fazendeiro, vamos falar assim no linguajar goiano, que veio convidando todos os convidados ilustres para o casamento do seu filho, e o pessoal recusou. Aí esse fazendeiro vira para os seus servos, né, e fala: olha, vai então, procura os mendigos, procura os pobres, procura aqueles que não são parte da lista oficial, para que eles possam fazer parte. Foi o que aconteceu. Jesus não veio a primeira vez para os cristãos ou para os gentios, ele veio para os judeus. Só que Deus, assim como ele endureceu o coração de Faraó, eu creio que Deus endureceu o coração dos judeus para que hoje eu e você tivéssemos acesso à salvadora graça de Deus. Pastor, após o arrebatamento da igreja, nós iremos para o Jardim do Éden? Não é bem o Jardim do Éden, existem algumas alusões. É necessário você entender o seguinte: as pessoas me perguntam muito isso. Quem morreu já está no paraíso ou no inferno? Nem o paraíso nem o inferno foram inaugurados ainda. A pessoa que morre com Cristo, ela está no local de descanso, e quem morre sem Cristo já está no lugar de tormento. Aí já vai para a questão pessoal. Esse lugar, eu imagino que você vai dormir
o sono dos justos, né? Você sabe que está salvo, então você está tranquilo. Depois que morre, você não tem essa percepção de tempo que nós temos. Você passa do tempo Cronos para o tempo Kairos, né? Mas se você tem consciência se está salvo ou não. Aí, quando Jesus vier buscar a igreja, a Bíblia nos relata que, em primeiro lugar, tem que entender isso, Jesus não vai pisar na terra. Jesus fica nas nuvens e a trombeta toca. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em corpo glorificado, e em segunda instância, em questão de milésimos de segundos, eu acredito assim, nós estaremos também sendo glorificados e indo encontrar com Jesus lá no céu. Nesse momento, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Após essas bodas do Cordeiro, vai ter o milênio, onde nós governaremos com Cristo durante 1000 anos, e após esses 1000 anos vai ter o trono branco. O que é o trono branco? O julgamento final. Nós já vamos ser julgados as nossas obras para receber o nosso galardão, e os que morreram sem Cristo, que estão condenados ao inferno, serão julgados por cada palavra que falarem e receberão a morte eterna, ou a segunda morte. E nesse momento, Satanás já foi jogado de cabeça para baixo no inferno. Então, tanto o inferno como o paraíso, o novo Éden, como assim se diz, ele será inaugurado após o milênio. Pastor Eduardo, minha avó frequenta uma igreja e ela não quis tomar a vacina porque, segundo ela, na vacina vinha o chip da besta. Já tentei convencê-la de qualquer maneira, mas como foi o líder religioso dela quem disse, ela não quer me obedecer. Como eu procedo? Horário, pastor Eduardo. Olha só, eu penso que eu sou a favor da vacina, só que eu sou contra a obrigatoriedade dela. Cada um é responsável por si. Mas essa questão do chip ou da marca da besta, vocês podem ficar tranquilos. Deus não é injusto. Não tem como, eu estudando a Bíblia, você receber essa marca de uma forma, você sendo enganado. Porque, vamos colocar assim, juridicamente, você, quando não tem noção de algo, você não pode ser culpado daquilo. Até porque, pastor, só interrompendo um pouquinho, eu estava assistindo um podcast do Rodrigo Silva, e aí nós dois somos admiradores, quase não saiu a palavra, do Rodrigo Silva, onde ele é questionado sobre esse assunto, e ele diz, olha, se acaso chegar e tiver, ele falou, olha, enquanto não me obrigar a eu negar a minha fé, eu vou aceitar todas as modernidades. Hoje a gente vê cartão de crédito dentro do telefone, ou seja, você não precisa carregar o telefone físico mais. A carteira, a CNH, inclusive a minha já é assim, de forma digital, ou seja, eu não preciso estar com a carteira física. Os relógios, os smartwatches, né, como são chamados aí os relógios, todos recebem ali o cartão de crédito dentro. E é uma modernidade que nós temos que acompanhar, né, pastor Eduardo? Porque senão a gente fica parado no tempo. Aí, agora sim, eu também acredito nisso que o senhor disse. Se for de uma maneira enganatória, não é válido, né? Porque falar assim, você implantou isso aqui, você foi fazer uma cirurgia lá, antigamente, há uns 10 anos atrás, surgiu muito isso, que você ia fazer uma cirurgia e o pessoal implantava ali sem que você visse o chip. Eu tenho para mim que se eu chegar a isso e for ali de uma maneira espontânea e necessária que implante o chip para identificação, infelizmente não vamos ter como fazer de outra maneira a não ser aceitar. Agora, desde que isso não nos obrigue a negar a nossa fé. Eu acho que a partir do momento que for obrigatório, você nega a sua fé ou você não vai ter acesso a isso, aí sim é a minha maneira de pensar que aí eu devo ser negativista em relação a isso. E aí vem uma outra pergunta. Nesse período em que foi exigido esse chip para fazer as negociações, a igreja vai estar onde, pastor Eduardo? Olha só, Marcos.
Então, deixa eu explicar como se estuda e se entende o Apocalipse hoje. Existe pelo menos 4 correntes doutrinárias, né? Que são as pré-tribulacionistas, as tribulacionistas, as pós-tribulacionistas e as milenistas, né? O do grande milênio. O que é a diferença principal? É quando se dará a volta de Jesus, quando a igreja será arrebatada. Grande parte das pessoas acreditam que nós viveremos aqui a metade da grande tribulação, 3 anos e meio, a grande tribulação será de 7 anos, e quando as coisas apertarem, nós seremos arrebatados. Outras pessoas já acreditam, assim como eu, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o que dará início à perseguição da igreja e dos que ficarem aqui. Não é porque você é crente, você será arrebatado. Você tem que estar com a vida preparada para isso. Então, essa é a vertente que eu acredito. Os pós-tribulacionistas acreditam que só após os 7 anos da tribulação eles serão arrebatados. Já tem aqueles milenistas que acreditam que após o milênio apenas, que após o trono branco, que haverá, né, no trono branco, que haverá a distinção das pessoas. Mas, pelo pouco que eu já estudei, que não é pouco tanto assim nada, que a gente já é pastor há 17, 18 anos, nós temos estudado muito isso. Eu sou convicto da doutrina do pré-tribulacionismo. Jesus voltará, buscará a igreja antes que essas coisas aconteçam, né? Interessante, falando sobre vacina, por exemplo. Gente, é incontestável. Olha só para vocês verem, o decréscimo das complicações com o Covid após que a nossa população foi vacinada. É um apelo pessoal que eu falo, não é doutrina, você tem direito, você tem liberdade. É um apelo pessoal que eu faço. Vamos estar nos vacinando, estar preparando. Eu não acredito que Deus seja injusto em condenar alguém à morte eterna por ter sido enganada. Vou citar um exemplo, parece não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Um amigo meu, um grande amigo meu, pode ficar tranquilo que eu não vou falar seu nome, ele estava decepcionado com a igreja e colocou no coração dele que ele ia se tornar judeu, que você pode se converter ao judaísmo também. E começou a fazer como se fosse um discipulado com o rabino. E o rabino foi procurar ele saber por que ele queria ser judeu. E ele explicou os motivos, e o rabino, usado de muita sabedoria, ele vira e fala assim: não, eu vou te fazer só uma pergunta, e se você for capaz de me responder essa pergunta, eu te aceito como judeu. Sabe qual foi a pergunta que ele fez, Marcão? Você está disposto a negar Jesus? Eita! Aí ele parou a pensar, foi: não, então você é cristão, meu filho, seja feliz na religião que você está, sirva a Deus do jeito que Deus te chamou. Então, só para você ter ideia, para você se tornar um judeu, que é uma religião que é o berço da fé cristã, você tem que negar a Cristo. Agora imagina, para você receber a marca da besta, você vai ter que ter noção do que você está fazendo. Então é onde muitas pessoas têm se confundido. Calma. E questão de tecnologia vai mudar muita coisa ainda, gente. Fica tranquilo, tem muita coisa para vir por aí. Agora, já tem até o chip da saúde, já ouviu falar, Marcão? O pessoal, na verdade, o Google tem um sistema que já está sendo desenvolvido para que unifique, né, em um só aparelho, e aí eles não falaram nada de chip, mas poderá ser um microchip também, a gente não sabe, mas que ele já quer, inclusive nesse microchip, pastor Eduardo, não sei se o senhor leu essa reportagem, eu acho que eu mandei para o senhor, lá incluso todas as vacinas já necessárias e algumas vacinas de algumas doenças prováveis que poderão acontecer. Agora, voltando ao caso daquela senhora, me dá pena, e aí me remete a um outro versículo da Bíblia que diz que se um cego guiar outro cego, pastor Eduardo, ambos cairão no abismo, né? Agora, eu acho de uma irresponsabilidade muito grande, né? Um líder que tem ali na sua frente pessoas, né? Um formador de opinião, dizer uma coisa, afirmar
né, uma situação dessa, e aí já me vem uma outra coisa na cabeça, se essa pessoa pega o vírus e morre, né? Aí como que vai ficar a situação desse líder que falou uma asneira dessa acho que sem pensar e sem pensar nas consequências, ou talvez pensou na consequência também, é só irresponsável. Desculpa se eu me excedi aqui, é porque eu realmente fico indignado, principalmente quando enganam pessoas que têm um certo limite de conhecimento, né? E isso acontece porque no início a minha própria mãe foi resistente a se vacinar, não por essa questão de chip aí, mas porque pessoas estavam virando jacaré, pessoas estavam virando tanta coisa, não porque estão fazendo isso para matar os aposentados, porque o sistema previdenciário do Brasil está quebrado, dos países estão quebrados, né? E aí é uma questão complicada. Nós não estamos aqui defendendo partido político, não estamos aqui defendendo religião e não estamos falando de nenhuma religião, nenhum líder. Estou falando desse caso específico, e aí a minha opinião não é a opinião do pastor Eduardo, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu estou dizendo que, na minha opinião, acho de uma irresponsabilidade muito grande, e aí aquele cuidado, né, de a pessoa ser um líder e falar esse tipo de coisa, né, pastor Eduardo? Olha, Marcos, primeiro nós temos que entender o seguinte: isso é um fenômeno mundial. Você pega nações como os Estados Unidos, mais de 30% dos estadunidenses, eles têm essa relutância contra essa vacina, quiçá por questões religiosas, ideológicas, ou até mesmo porque essa vacina, ela ainda é uma vacina experimental. Não estou falando mal da vacina, mas entendamos... Até porque a causa é emergencial, né? É uma causa emergencial. Então é um fenômeno mundial. Na Europa, se eu não me engano, é mais de 25% dos europeus, que são muito esclarecidos, não querem tomar essa vacina. Eu sou a favor da liberdade, do livre-arbítrio de cada um. Se sentir a vontade de tomar, tome. Eu recomendo que tome. Não estou falando ao contrário, mas eu respeito o livre-arbítrio de cada um. Outra questão agora, entrando na seara teológica. Teologicamente também é muito temerário a pessoa querer falar algo assim. Isso é uma irresponsabilidade. Eu penso que cada um tem sua questão pessoal, tem suas convicções pessoais, tem que ser respeitadas. Mas, biblicamente, não tem como você falar nada a respeito disso. Não tem como você provar que essa vacina é para isso. Também não tem como ninguém provar que essa vacina também não trará nenhuma consequência. Por isso que eu falo, era experimental, porém, na atual conjuntura, tem se demonstrado a medida mais eficaz para combater essa pandemia. Os números são inegáveis, né? Os números aí. Tanto é que a gente está vendo aí, como a gente disse no início, aí em relação aos eventos. Olha, muitas perguntas aqui, pastor Eduardo. Nós estamos chegando aí já a 49 minutos do nosso podcast. Eu sabia que esse assunto ia render. O Apocalipse, ele é um livro tratados por muitos como polêmico. Algumas pessoas questionam, né, como eu disse, alguns pontos do Apocalipse, mas o nosso objetivo aqui é trazer esclarecimento em relação a isso e tirar de você esse temor, porque é compreensível também, né, pastor Eduardo? Muitas pessoas preferem não saber da verdade porque tem medo da verdade. E aí o senhor acha que esse é um dos grandes pontos que levam o livro do Apocalipse ser tão, assim, não lido pela grande maioria? O nosso tema é o cristão e o Apocalipse. Nós não estamos falando das pessoas que não são evangélicas, nós estamos tratando exclusivamente dos cristãos. O senhor acha que isso é o grande tendão de Aquiles para que as pessoas resolvem deixar ali o livro do Apocalipse de lado, meio esquecido aí, e não estudá-lo? Até quero resgatar uma polêmica do nosso último podcast, quando nós falamos que o nosso programa não tem um viés ideológico religioso. Não no sentido de que é um programa voltado para os cristãos, mas nós não estamos falando aqui como assembleanos, como presbiterianos, estamos falando como cristãos, conversando para cristãos, até mesmo porque, não sei se vocês perceberam, é um papo aberto, é uma conversa, é um bate-papo. Então, sendo assim, nós temos esse cuidado.
Mas voltando à sua pergunta, muitas pessoas têm medo porque, por exemplo, culturalmente, a própria Igreja Católica ela desestimulava a leitura bíblica. Só para você ter uma noção, Marcos, não tem nem 50 anos, se eu não me engano, que as missas foram colocadas para serem rezadas em português. Até meu pai, por exemplo, ele participou de muita missa em latim, porque o povo não tinha acesso à Bíblia. Martinho Lutero ele foi considerado herege porque lutou para traduzir a Bíblia. John Hus foi queimado na fogueira porque traduziu a Bíblia. John Wycliffe foi queimado na fogueira porque defendeu o acesso ao povo às escrituras sagradas. Lembrando que agora, dia 30, se eu não me engano, 31 de outubro, nós estaremos celebrando, né, o aniversário da Reforma Protestante, que nada mais fez do que promover o acesso às escrituras sagradas. Porém, é mais fácil você compreender e entender, por mais que esteja fora da nossa realidade, o Antigo Testamento, que são coisas que já se passaram. Agora você vê uma leitura escatológica, profética, uma revelação do porvir, gera muitas dúvidas. Por isso as pessoas têm medo. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo do fim dos dias, tem gente que tem medo. Mas não é para ter medo. Igual eu falei, o livro de Apocalipse é um dos poucos livros da Bíblia, se não o único, que abençoa aqueles que leem, que tem palavras proféticas que dizem claramente, abençoado é o que lê e guarda as palavras desse livro, porque vai falar do futuro. E não é para ter medo. Deixa eu te perguntar um negócio, Marcão. Ter medo resolve alguma coisa? Eu sou daquela máxima que o medo, ela é a casca, né, que o covarde tenta para se esconder, né? Eu já contei essa história, e eu acho que o senhor já ouviu essa história também, do soldado que foi para a guerra, e aí, ali já no primeiro fronte, no primeiro dia de batalha, alguns colegas dele morreram e por acidente caíram em cima dele, e ele, ao invés de tirar os amigos ali de cima dele e sair para a batalha, não, se fingiu de morto, aguardou que a batalha terminasse, e aí depois que a batalha havia terminado, saiu, sendo encontrado, né, pela equipe de resgate, e chegou no país como herói, homenageado, condecorado, com medalhas, com as mais altas honrarias. Não aguentou a pressão e, após isso, tirou a própria vida, sabendo que todas aquelas honras às quais ele estava recebendo não lhe eram dignas, porque ele havia se acovardado na batalha. Ou seja, o medo do futuro, o medo do que está por vir, o medo do que vai acontecer não vai te livrar de passar por aquilo que você vai passar. Então eu acredito que por mais que o caminho seja tortuoso, e aí o pastor Eduardo, que é um exímio pescador, pode dizer isso, é muito melhor você conhecer a beira do córrego por onde você vai andar, do que você andar totalmente às escuras, tendo que passar pelo caminho. Por qual você prefere, pastor Eduardo? Conhecer o caminho, por mais tortuoso que ele seja, por mais difícil que ele seja, conhecer as coisas pelas quais o senhor vai passar, ou simplesmente, não, eu vou passar às cegas, e aí, no meio daquilo ali, não saber o que está acontecendo. Acho interessante, um dos salmos mais lidos, é o maior salmo muito conhecido, o Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Se você for dirimir essa palavra, tentar entender, a Bíblia, ela, em primeiro lugar, ela clareia onde você está. Você falou de pescada, de beira de córrego, de mato. Quando você está no mato, a primeira coisa que você faz com a lanterna é clarear onde você está pisando, para não saber se você está pisando perto de um buraco, de uma cobra, ou sei lá do que. Segunda coisa, você vai clarear para onde você quer ir, para iluminar o caminho. Então, a Bíblia faz isso. Às vezes ela incomoda, porque a Bíblia, muitas vezes, ela é um espelho, né?
E hoje mesmo, eu quero até mandar um abraço para a irmã Lulu, para o irmão Sebastião. Eu estive lá, ela me deu um presente, disse que eu estou magro. Não sei de onde ela viu isso, não, mas ela disse que eu estou magro. Obrigado, irmã Lulu, Deus te abençoe. Deu até vontade de dar um presente para a senhora. É de se ficar contente, né? Aí, primeira coisa, eles fala isso, né? Você clareia onde você está. E o espelho, às vezes, mostra os nossos defeitos. Então, é muito mais fácil nós queremos viver enganados. E a Bíblia não engana ninguém. Ela mostra nossos podres. Todos aqui são pecadores. Ninguém é salvo por mérito. Todos são salvos pelo mérito de Cristo. E isso, às vezes, incomoda as pessoas. E, principalmente, quando essa verdade, ela afeta o seu futuro eterno. Eu estava lembrando da poesia, para vocês entenderem o que é eternidade. Me perguntaram para um pregador certa feita, Marcos, o que é eternidade? Ele fez essa ilustração, achei interessante. Falou, imagine só, que vivesse um pássaro na lua, que a cada 1000 anos ele viesse aqui na Terra e pegasse um grão de poeira. Quando ele terminasse de pegar tudo que tinha na Terra, mesmo assim a eternidade não tinha acabado. Você tem noção, Marcos, o que é isso? Realmente é algo... É imensurável. Imensurável, né? Então, é mesmo que você querer... É muito mais você tentar contar as estrelas do céu, as gotas de água do oceano. Isso não é eternidade, isso é finito. Né? Eles falam que o universo é infinito, porém ninguém provou isso ainda. Eu creio que ele é finito, sim. A única coisa que não tem fim é o amor de Deus para as nossas vidas e a eternidade. Sendo assim, é necessário nós entendermos. E esse medo do desconhecido às vezes nos impede de evoluirmos, de crescermos, de sermos cristãos melhores. Agora o pessoal pegou pesado aqui. Ai. Quero até... Eu tô rindo aqui porque é muito engraçada a pergunta agora. Pastor Eduardo, o senhor acredita em extraterrestre? Rapaz, eu estava vendo um podcast do Caio Fábio, até naquele podcast que nós gostamos. Inteligência Limitada. Inteligência Limitada, é muito bom esse podcast. Ele defendendo a existência de alienígenas, né? Eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia não fala nada de alienígena. Tem muita gente, para mim, teve experiência demoníaca, com um espírito maus, e estão jogando isso aí para cima de demônio. Porém, eu não acredito. Eu acredito que você está aqui na Terra, só tem um céu de glória te esperando, um inferno de sofrimento. Esse negócio de abdução, esse negócio de extraterrestre, para mim isso é uma esquizofrenia quase que coletiva que está tomando nossos dias. Bom, a não existência dos ETs, então, a outra pergunta, por que Deus criaria um universo tão grande quanto é o universo? Aí parte daquilo, né, pastor? Será que é desse tamanho mesmo que fala? Olha, certo poeta disse que cada ser humano é um pequeno universo em si mesmo. Para vocês terem noção, nós não compreendemos sequer o nosso corpo. Há poucas décadas que começou a se estudar mais profundamente o cérebro. Tem muita coisa que acontece, estou falando na seara da ciência, como um admirador da ciência que eu sou. Nós não conhecemos o nosso oceano, nós não conhecemos o planeta Terra ainda. E então tem coisas que não convém a gente saber. Aquela história, se existe e se eles são tão evoluídos, né? Por que se escondem? Por que ninguém apareceu ainda? É aquela história, tem gente que acredita em gnomo, Marcos. Tem gente que acredita em Saci Pererê. Tem gente que acredita no lobisomem. Sereia. Tem gente que acredita em sereia. Acredita no pé grande, no Sasquatch. São lendas que até provarem não ser lendas, são apenas lendas. No ET de Varginha. Vamos mudar de assunto, mas eu ri aqui não. Então assim, são questões, assim, eu respeito, eu não estou criticando a fé de ninguém, mas são questões que não são provadas. Aí uma vez um professor de filosofia, que é ufólogo, ele me perguntou, Marcos, se é assim, como você acredita em Deus? Você também nunca viu Deus? Eu falei assim, quem disse que eu não vi? Eu falei, você já viu Deus? E quando eu olho no meu irmão, eu estou vendo Deus, né? E o próprio Jesus diz isso, né? Nas coisas em que ele está, né? A gente tem essa sensibilidade. Muito bem, chegamos aí então a 1 hora de podcast.
Mas passou rápido, hein? Rápido, é um assunto que rende, né? Eu tenho certeza que o pessoal aí depois vai comentar bastante. A gente vai anotar os principais, os chats e também as mensagens que nos forem enviadas posteriormente no nosso WhatsApp. E depois a gente pode fazer um segundo podcast já tratando sobre esse assunto. Eu quero que o pastor Eduardo pegue ali a Bíblia nas considerações finais para ele ler a conclusão do Apocalipse, né? O último versículo ali, a última parte do Apocalipse ali, pra gente, só para a gente bater o martelo naquilo que a gente falou. E eu quero convidar você para você curtir o nosso canal, para você ativar os sininhos, as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém, copie o link ali, mande no WhatsApp para a pessoa, fala, olha, assista que legal esse podcast. Ative ali os sininhos para você ser notificado todas as vezes que nós estivermos ao vivo. Quero mandar um abraço especial aí para o pastor Elsonei, para a Elisângela, está acompanhando a gente, também o Jonathan da DGS, o Darielson, né, que se vacinou hoje, né? O Darielson teve Covid lá no início, depois ficou enrolando, não queria vacinar, aí tem que viajar pro Rio de Janeiro, não pode viajar se não tiver vacinado. Teve que vacinar, tá vendo? Como é que é o negócio? É desse jeito, né? Aí entra naquelas outras questões, nós não vamos voltar ao assunto aqui. Mais um abraço para o Darielson, para a Maara, né? Eles que foram e retornaram hoje a Goiânia, estão acompanhando a gente aqui através do nosso podcast. Mandar um abraço também para o Lindomar Pereira, ele que é o assessor de relacionamentos do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Inclusive tinha uma pergunta sobre essas doenças aqui, depois a gente vai estar respondendo em off. Vou mandar um abraço também para o Sérgio da Lopes e Vilar, também nos acompanhando. Um abraço especial também a todo mundo aí no Alto Posto Cardoso. Você que quer abastecer com qualidade, você pode abastecer ali no Alto Posto Cardoso. Combustível de qualidade é lá no Alto Posto Cardoso, 3681-1335, para você tirar as suas dúvidas, né? Às vezes você abastece em qualquer lugar, o carro fica engasgando, não faz aquele tanto de quilometragem que o está acostumado a fazer. Lá no Posto Cardoso você vai abastecer com alta qualidade. A gente volta com você na próxima segunda-feira. Eu vou passar para o pastor Eduardo fazer as considerações finais, ler a conclusão ali do Apocalipse. Quero desde já agradecer demais a cada um de vocês. Temos uma notícia muito boa, muito em breve, outra live. Confirmamos ontem com ela, só ficamos de marcar a data com a missionária. Me passou o nome de novo. Helena Diniz. Helena Diniz, misericórdia. Helena Diniz. Tá até anotado aqui, eu não estou lendo. A missionária Helena Diniz, sobre o cristão e a depressão. Sobre a depressão, né? Ontem ela esteve ali na igreja, no Outubro Rosa, né? E uma palavra maravilhosa, esclarecedora para todas as irmãs ali, né? E ela vai estar muito em breve, já confirmou, nos disse que agora vai estar presencial, né? Na primeira vez que ela participou, que nós tivemos um probleminha com o áudio, ela disse que não quer passar por aquilo de novo, quer estar presente aqui no estúdio. Nós vamos trazê-la aqui no estúdio para estar falando sobre a depressão, né? E no dia a gente vai ver se a gente traz também o pastor Leonardo Brito, né, para estar aqui, e também a missionária Eliette. Aquela mesma turma que esteve aqui no primeiro, a gente quer ver se traz todo mundo para esse segundo, para a gente estar tratando sobre esse assunto que é tão interessante. Teve uma repercussão muito grande, muitas participações pós-podcast. É engraçado, as pessoas, e a gente tem que ter, né, esse manejo com as pessoas. Ontem apareceu uma notificação aqui no nosso canal do YouTube, e aí eu fui olhar a notificação, era uma mensagem perguntando algo, acho que do nosso segundo ou terceiro podcast. Então, assim, as pessoas continuam, pós a apresentação aqui ao vivo, nos mandando mensagem. Pode ter certeza que nós lemos sim, nós guardamos, respondemos no privado, e quando é um assunto que volta para a pauta, a gente traz aqui no podcast. Então, não percam, muito em breve nós vamos estar divulgando aí a nova data, que a missionária Helena Diniz vai estar aqui também. A gente vai ver se traz aí a pastora Eliette, também o Leonardo de Brito, para nós estarmos falando desse assunto que é muito interessante, muita repercussão, e foi um podcast aí, com certeza, um dos mais assistidos aqui no nosso canal. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco até agora. Vou passar para o pastor Eduardo fazer então a conclusão. Obrigado a todos e até a próxima segunda-feira. É isso aí, meus queridos. Paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês pelo carinho de sua audiência. Só alguns avisos. Aliás, quero mandar um abraço todo especial ao pastor Leonardo de Brito, está nos ouvindo. Forte abraço ao pastor Eliade, ao Caio, à Duda, os amores da minha vida, estão lá em casa nos ouvindo também. Quero agradecer a Deus pela vida do Juarez, do Poço, né, do Poço Cardoso, que
tem abraçado essa causa. E eu abro o leque, se você quiser apoiar esse podcast, que tem um viés cristão, não doutrinário, não estamos falando em nome de igreja A, B ou C, mas nós queremos trazer assuntos concernentes à atualidade, você pode nos ajudar, nós estamos precisando de apoio cultural, sim. Outra questão que eu estou falando para você, se você ficou curioso, né, caso você tenha ficado curioso, a partir dessa terça-feira que vem, à 8, nós estaremos começando uma série de estudos bíblicos. Nós somos meio presunçosos. Eu já estou com 111 temas para falar. Não sei se eu vou dar 111 terças-feiras, mas eu quero estar passando versículo por versículo de Apocalipse para tirar essa dúvida. Eu creio que no final desse estudo todos vão amar o Apocalipse assim como eu amo, pelo menos é o motivo da nossa oração. Estamos tendo muita repercussão aqui, Marcos, muita gente, vocês estão ouvindo o barulhinho das mensagens chegando, e parece que Deus está abençoando a gente, porque todos os nossos podcasts, o povo está pedindo, né, uma segunda dose, né, um bis, e nós vamos estar colocando esse tema em pauta, até mesmo porque eu creio que vamos passar de 4 a 6 meses falando disso na igreja. Vamos ver se o povo gosta de Bíblia mesmo. Vamos exaurir, não do conteúdo, mas cada versículo será comentado, vamos tirar dúvida, leia o Apocalipse, nós estaremos perguntando. E deixamos também o canal aqui aberto, se tiver alguma dúvida pode mandar, mesmo em off, nós estaremos tentando responder para vocês, amém? Atendendo o pedido do Marcão, eu vou estar lendo os 14 últimos versículos de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 6, é um texto um pouco longo, mas eu creio que é necessário. São admoestações e promessas finais. Conclusão. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do livro, da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque sou co-servo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça. Ainda, quem é santo, se santifique mais ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua boa obra. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas. Só atendendo aqui rapidinho, voltando lá. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida, porque eu testifico, todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, a cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Conclusão épica aí. Eu só não dei conta de ler tão bonito igual o jornalista, mas vamos lá. Vamos terminar orando, Marcos? Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu sei que esse podcast tem alcançado o coração de muitos. E hoje falamos de um tema muito sensível, a profecia do Apocalipse. Que a tua graça, que excede todo entendimento, se manifeste no intelecto dos seus filhos, trazendo a revelação, despertando o interesse, preparando-nos para a volta do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém? Feche seus olhos, estenda as mãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Pai, Senhor Marcão, Deus abençoa. Um abraço a todos.